conversão. Capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, versículo 1 até o 7, lemos o seguinte: E disse Jesus: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Repetindo a expressão que aparece no versículo 3 deste capítulo 18 de Mateus: se não vos converterdes, então surge a pergunta: o que é conversão? Tão necessária, tão fundamental para que alguém possa entrar no céu. A conversão consiste no abandono total de toda forma de impiedade e entrega a Deus, seguida da prática de obras de justiça que produzam frutos dignos de arrependimento. E essa palavra não é nova nas Escrituras do Novo Testamento. Ela é bem conhecida já desde os tempos do Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta Isaías, cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo, se reporta esta palavra no capítulo 55 do seu livro, versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Repetindo a referência bíblica, Isaías 55 e versículo 7. Então, é uma atitude, a conversão, que abrange a totalidade do ser humano. É uma necessidade porque o homem natural segue um caminho de vida que o leva para longe de Deus, para a perdição eterna. Isso nós encontramos na linguagem do apóstolo Paulo, no capítulo 1, a partir do versículo 18, quando ele declara: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Está dizendo o versículo 18 de Romanos capítulo 1, que lá do céu vem o castigo de Deus sobre tudo que o homem pratica de mal. Às vezes ele consegue se esconder das autoridades policiais, mas ele não pode fugir de Deus. E diz então o apóstolo Paulo, que é o escritor da Epístola aos Romanos, no versículo 19 seguinte:
Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então aqui Paulo está mostrando que a falta de conversão leva o homem para tão distante de Deus, que ao invés de adorar o Criador, manifesto aos homens através da obra da criação, ele se afastando deliberadamente, ele vai caindo na escuridão, a tal ponto que passa a adorar imagens feitas pelos homens na forma de animais, de aves, se prostra diante delas, como se fosse um grande ser sábio que assim procedesse. Isso é falta de conversão e, como consequência, a pessoa vai se afastando e cometendo torpezas, tanto no aspecto religioso como também no aspecto moral. Pelo fato de passarmos a andar com Deus, a conversão muda a nossa vida na área do relacionamento com o próximo, dos hábitos, dos compromissos, dos passatempos e do modo de viver. Então a conversão é condição sine qua non. A conversão faz parte da fé salvífica genuína e é uma condição básica para a nossa aproximação de Deus e para a nossa santificação. O apóstolo Paulo, no capítulo 26 do livro de Atos, versículo 18, ele relata o que Deus lhe disse quando no caminho de Damasco o encontrou e o designou para pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E diz então o texto: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aí está o trabalho que Paulo teria que fazer junto aos gentios, povos envolvidos em trevas espirituais. E agora Paulo então iria pregar o evangelho e eles se converteriam, teriam seus olhos abertos, olhos espirituais, sairiam das trevas e entrariam na luz, sairiam do poder de Satanás sobre suas vidas e ficariam sob o poder de Deus em suas vidas, e ainda receberiam remissão de pecados, perdão de pecados, e ainda um lugar de felicidade eterna, que é dito como uma sorte entre os santificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Você, meu prezado ouvinte, é uma pessoa convertida? Por quê? Pergunta. Porque existe diferença entre pessoa convertida e convencida. Há crentes convencidos que não são convertidos. Infelizmente, convencido da verdade do Evangelho, mas não tem o seu coração convertido, não tem a experiência do novo nascimento. E Paulo, em suas epístolas, faz questão de apontar essa diferença, mostrando aos cristãos daqueles dias que agora a forma de viver deles era diferente daquela na qual viviam antes do seu encontro com Cristo. Então diz ele: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então aqui está um contraste de vida entre os efésios de um tempo passado e agora uma nova forma de vida pela conversão que obtiveram pela mensagem que Paulo lhes pregou. Eles se converteram e passaram a viver para Deus. Concluindo, se não vos arrependerdes, de modo algum entrareis no reino dos céus. Meu prezado ouvinte, é uma experiência sua a conversão a Deus?